Bom dia, nono ano. Bom, essas são algumas questões aqui, possivelmente vai cair na prova ângulo, tá? Então vamos iniciar. Houve outra decisão territorial rigorosamente estratégica em sua origem. Foi a ocupação da Renânia pelas forças aliadas. Para quem não sabe, as forças aliadas foram as forças vencedoras da Primeira Guerra Mundial, tá? E a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918, como está aqui no texto. Nesse caso, os aliados enfrentariam um problema. De que garantia dispunham, além da assinatura do governo alemão, de rendição à guerra? A mesma pergunta foi suscitada em relação ao desarmamento da Alemanha. O objetivo deste era a segurança e nada mais. O desarmamento alemão seria eficiente se os alemães assim o desejassem. E caso contrário, mais uma vez os aliados enfrentavam o problema de impor sua decisão. Aí o texto fala: se refere ao Tratado de Versalhes, documento que pôs fim à guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e que pôs uma série de imposições às nações derrotadas, dentre elas, claro, a própria Alemanha. Considerando os impactos de que esse tratado teve sobre a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e a atuação do governo alemão nas duas décadas seguintes, a sua assinatura é correta afirmar que o governo alemão. Gente, 1918. Você sabe que vai ter a Segunda Guerra Mundial. E novamente por culpa da Alemanha. A Alemanha desrespeitou do início ao fim esse tratado. Desrespeitou do início ao fim. Por quê? Porque eles têm um histórico de ter o império. Eles já tinham o primeiro Reich, o segundo Reich. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial Hitler disse ter montado o terceiro Reich. Então, eles se achavam não no direito de estar sendo subalterno, abaixo dos outros. Ele é um império, né? Ele é um grande império alemão. Então ele desrespeitou o Tratado de Versalhes do início ao fim, sistematicamente, beleza? Segunda questão. A vitória na Segunda Guerra Mundial não gerou qualquer sensação de segurança nos vencedores, claro. Em fins de 1950, nem os Estados Unidos, tampouco a União Soviética, podiam considerar que as vidas e os recursos despendidos para derrotar a Alemanha e o Japão tinham tornado mais seguros. Os membros de uma aliança eram agora adversários na Guerra Fria. Os interesses, afinal, eram incompatíveis com as ideologias que se conservaram, no mínimo, tão polarizadas quanto antes da guerra. Sobre o texto, olha só. Significa que depois da Segunda Guerra Mundial você teve ali um mundo polarizado, pois todo mundo sabe que a Guerra Fria ela se originou em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, até o ano da dissolução da União Soviética, que foi em 1991. Então, a partir disso, nós conseguimos perceber que não tinha segurança, tanto é que teve nos locais onde a União Soviética e os Estados Unidos disputavam influência, teve combate bélico. Então não teve uma paz, até porque um queria barrar a expansão ideológica do outro. Então não houve uma determinada paz. Tanto é que o próprio texto fala que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não podiam considerar uma paz depois de ter derrotado o nazismo, certo? Então é ali que inicia a Guerra Fria. E todo mundo sabe que a Guerra Fria ela foi um conflito ideológico, bélico, e até se deu nos campos culturais. Por quê? Porque eles começaram a criar desenhos, gibis, e que passavam sua ideologia de forma mascarada, como por exemplo o Capitão América é um grande exemplo disso, né? Em que derrotando o comunismo como forma heróica que o comunismo era do mal, e assim outros heróis que também foi criado pela União Soviética, mas a maioria foram proibidas e, totalmente descartado, certo? Então, a Guerra Fria foi um conflito bélico que se deu também no campo cultural e ideológico, beleza? Erro de português. Esse poema é muito legal, eu botei na prova do 8º ano. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Quando ele fala despido, é tirar roupa.
Ou seja, o indígena tinha tirado a roupa do português e encaixado ele na cultura. Vem cá, deixa eu te ensinar a cultura. Em vez de tu vir com essas ideias imperialistas, aprende sobre a minha. Ou seja, se fosse um outro tempo, tá? Então o que ele quer dizer nesse texto? A valorização do nacional. Tudo que nós olhamos ao redor é construção indígena. Tudo, até nomes das nossas principais cidades e nome das nossas frutas que nós nos alimentamos para sobreviver, foram os indígenas que, tanto quanto ensinaram os portugueses a como cultivá-las sem perder o fruto ou sem se contaminar, né? E isso só demonstra que há uma desvalorização dos aspectos tipicamente nacionais em prol de endeusar as coisas europeias do que é de fora, tá? Próximo. Em 1930, eita, o nosso mano GG aí, ocorreu uma transformação sociopolítica de expressiva magnitude pois chega ao poder Getúlio Vargas. Ao assumir o governo, Getúlio Vargas realiza marcadamente uma centralização, olha só, centralização do Estado. A partir desse momento, o Estado estaria arbitrando, olha só, as relações entre patrões e empregados, impondo à sociedade uma pleiade de leis trabalhistas, e sociais que tinham ganhado força na década de 20. Com a luta cotidiana dos sindicatos existentes, ao determinar uma legislação social entrasse em vigor, Vargas procura associar a sua imagem ao movimento dos trabalhadores, criando uma falsa impressão de que ela era uma outorga do Estado. Outorga é favor, concessão, doação, beleza? Não é à toa que algumas pessoas mais velhas e até alguns mais novos que gostam bastante do TikTok recebem a informação errada que Vargas foi o melhor presidente da história do Brasil. Mas isso é uma grande farsa, tá? Porque Vargas, como eu falei em sala, ele foi um ditador que perseguiu e alienou a sociedade, tanto quanto na questão de ataque comunista, como também na associação da imagem dele a questões de lutas sociais. Ou seja, ele queria apenas parecer junto ao povo para criarmos uma falsa ilusão que ele estava do nosso lado. Mas olha só, quando ele fala, não, eu dei a carteira de trabalho, diminuí os horários de trabalho, não foi porque ele era bom, mas ele queria passar essa imagem. Isso tudo só aconteceu porque tinha muita gente pressionando, muitos trabalhadores pressionando. E ele viu em que a luta era tão grande que ele passou a associar a imagem dele a esse movimento, para que ele fosse o pai dos pobres, tá? Então ele queria passar a ideia de que ele era que passasse essa ideia de um sentimento paternalista, que ele é o pai dos pobres, aquela coisa, tá? Ele queria passar essa ideia, ou seja, um sentimento paternalista. Bom, esse aqui também possivelmente vai cair na prova, né? É a questão de que nós falamos nessa questão aqui, cadê? Aqui, que eu falei em que não só no campo bélico, mas no campo cultural, a Guerra Fria, ela começou a criar personagens como o Capitão América para passar até de modo didático para as crianças que o comunismo era ruim, que a ideologia do outro era ruim, tá? Então ele fala, Capitão América desafia hordas comunistas, ou seja, se o Capitão América, que é o personagem que eu gosto, está lutando contra esses caras, coisa boa esses caras não devem ser. Ou seja, a Guerra Fria não foi só no campo bélico e ideológico, ele foi também no campo cultural, que passava a ideologia de forma censurada e muito didática para as crianças, tá? Ou seja, então muitos cresceram já com o ódio comunista, beleza? Bom, agora entrando em geografia, essa aqui nós podemos só interpretar, olha só, a característica climática da região, marcada pelo clima tipo árido e semiárido. Opa! Árido e semiárido, nós temos poucos, temos o continente africano. No Brasil,
e no Oriente Médio, certo? Aí vamos ver. No Brasil atinge 50 graus? Não, né? No continente africano atinge? Atinge, claro. Claro que atinge. Pois lá passa a famosa linha do Equador. Lá atinge abaixo de 0 graus? Nem ferrando. Tá louco? Nem ferrando. Então só sobrou uma opção. O Oriente Médio. Tá? Ok, vamos continuar. Pobre em vegetação, isso devido à diversidade climática. No entanto, é possível encontrar lugares mais secos, plantas do tipo xerófilas, estepes, clima árido. Isso é totalmente Oriente Médio. Isso aqui é Oriente Médio na cara, beleza? Os tigres asiáticos. Acho que nós estamos falando isso em geografia, se eu me lembro bem, tá? Bom, ele vai ter esse texto que ele fala: o termo tigre asiático vem sendo utilizado desde a década de 80, né? Para fazer referência aos 4 países do sudeste da Ásia que estão ali com um crescimento e desenvolvimento econômico muito bom, né? Industrial, desde os anos 70. Tanto é que vocês percebem que grandes empresas, desde os anos 80, empresas asiáticas, estão tomando o mercado. Se falarmos de celular, estamos falando da Xiaomi. Se falar de console, estamos falando da Nintendo, estamos falando da Sega, né? E quem nunca teve um problema com o Made in China, por exemplo? Então, por isso, esses países que estão nesse texto, nós estamos falando desses países, beleza? Aí aqui ele fala os novos e novíssimos tigres asiáticos. Nos dias de hoje, os 4 países dominados de tigres asiáticos servem como uma referência à produção e comercialização de mercadoria, principalmente nos itens eletrônicos, que foi o que eu falei para vocês, né? Tecnologia. Esses caras influenciam a migração de indústrias de outras áreas, como vestuários e brinquedos, para o setor tech, que eu também falei para vocês, aquela questão de ter brinquedos com Made in China. A partir disso, alguns países seguiram esse caminho e passaram a ser denominados de novos tigres asiáticos. O texto faz referência aos novos. Entre os países que formam esses grupos estão. Aí nós pegamos a coisa básica, né? Se os tigres asiáticos, né, ou também chamados os tigres asiáticos da segunda geração, que são os mesmos novos, tá? São os países a Indonésia, a Malásia, que tudo isso vai estar lá no nosso livro de geografia, né? Que são os primeiros países: a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, a Filipinas e o Vietnã. Esses caras aí, que é chamado de os novíssimos tigres asiáticos, beleza? São esses carinhas aí. Novamente, Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Tranquilo? Bom, na guerra da Ucrânia, eu falei pra vocês, até desenhei com os meus desenhos ultra realísticos e totalmente a par da realidade. A guerra na Ucrânia pode provocar uma reestruturação do comércio energético. Opa, energia, olha só, guarda isso aí. De acordo com o especialista, o conflito obriga a Europa a acelerar o processo de redução de dependência olha só, vocês falaram na Rússia, com a Prof. Karina, que ela tem uma grande reserva de petróleo, e não só isso, mas é o principal país que tem reserva de gás natural. Então, essa listinha aqui, ele está querendo dizer: a Europa deve acelerar o processo de redução, ou seja, parar de depender de gás natural da Europa. Da Rússia. Isso aqui é gás natural. Tranquilo? Gás natural. Bom, e chegamos ao fim. Até mais. E tô com fome. Até mais.